Boa noite. Boa noite, Yasmine. Boa noite a todos que já estão conectados, assistindo. Muito bom. Que bom poder falar contigo, Rafael. Falei com o nosso pessoal, com os nossos alunos, que o pouco que a gente conversou aquele dia no WhatsApp foi de grande valia, né? Como a gente esclarece dúvidas, assuntos, e o quanto a gente tem a aprender, né, sobre essa questão das cheias, o quanto a gente tem a evoluir, nós da área ambiental, com vocês da área de construção, da área da engenharia civil, principalmente, e o quanto a gente tem que unir forças nesse momento para tentar trazer o melhor resultado, né, no quesito de urgência, eficiência, importância, uma série de questões que a gente tem que medir para trazer o melhor resultado para as nossas cidades, para a nossa sociedade. Eu vou pedir para ti se apresentar rapidamente, já falei do teu nome, né, do grande conhecimento que tu tens na área, diretor de uma grande empresa, de inúmeras entidades, mas se puder rapidamente se apresentar. Perfeito. Bom, eu sou Rafael Sack, presidente da RGS Engenharia, primeiro, a minha empresa. É uma empresa que trabalha no ramo de infraestrutura, e aqui no Rio Grande do Sul e em alguns outros estados do Brasil. Eu sou presidente do CICEPOT, o Sindicato da Construção Pesada, sindicato patronal, né, que reúne e associa as empresas construtoras, as empreiteiras do setor. Sou membro eleito agora da diretoria da Fiergs e do Conselho de Administração da Fiergs, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Sou membro do Conselho Consultivo Deliberativo da AGOS, Associação Gaúcha das Empresas de Obras de Saneamento. Sou vice-presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Sou vice-presidente da Brasinfra, Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura, e sou do Conselho Consultivo da ANEOR, Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias. Então, sou engenheiro civil de formação, com pós-graduação em gestão empresarial e engenharia portuária, e atuante na área aí há praticamente 20 anos. Então, muito bacana, um grande currículo, hein, Rafael? Muito bom. Um pouco de história aí para contar. A gente, hoje à tarde, fez até um brainstorm no escritório, conversou com alguns alunos nossos também. Quais as principais questões que o pessoal gostaria de saber de ti, que está à frente aí nas obras, não só nesse momento de cheia, a gente sabe que tu atua em obras em todo o Rio Grande do Sul, em todo o sul do estado, obras de saneamento, obras de pavimentação, né? Coordena e faz parte de tantas entidades. E como que vocês, as empreiteiras, né, os diretores que estão à frente, estão recebendo essas ordens de prioridade? O que é atuar primeiro? É a reconstrução das pontes, das estradas? Tem alguém responsável da parte do governo ou das associações que está fazendo essa priorização? Vamos lá. Então, assim, sempre... Primeiro, um agradecimento a todos que já estão aqui assistindo, tá? Esse bate-papo ele é importante para que a gente consiga nivelar e parametrizar as informações. Nem a construção é inimiga do meio ambiente e nem o contrário. A gente tem que buscar... Hoje se fala muito em construção sustentável, mas eu vou um pouco além disso, né? O que é construção sustentável, né? A gente tem que preservar, na razão do que for possível, o mundo em que a gente vive, ponto. E as edificações, as construções, as infraestruturas são necessárias para o desenvolvimento da população. Então, a gente está passando, de fato, por um marco que a gente tem que rever vários conceitos sobre zonas de habitação, sobre determinados tipos de desmatamento, sobre determinadas necessidades de obras que outrora foram proibidas por questões ditas ambientais. E aí tem muito de posicionamento, né? Mas, assim, as coordenações, elas são sempre feitas pelos governos. Os protagonistas, em geral, são aqueles que nós elegemos, tá? Então, isso não muda. Os governantes, quer sejam dos municípios, dos estados ou da República, né? Independentemente de cada um de nós ter a nossa preferência partidária, né? Direita, esquerda, centro, não sou nada, mas a gente elegeu alguém democraticamente e a gente tem que depositar as nossas esperanças e colocar os nossos conhecimentos a serviço dessas pessoas que lá estão. Então, a coordenação de qualquer ação, ela
quase que sempre ela parte do poder público. Por que digo quase sempre? Então, nesses eventos, nós vemos assim, deu um deslizamento de uma encosta. De repente, até um proprietário, alguém que tem uma máquina, já colocou lá a máquina para limpar, porque aquilo ali é importante para a região, para aquela micro-região ou até para uma macro-região. Então, esse tipo de operação ele acontece com frequência, mas assim, é numa escala, falando em termos produtivos, muito pequena. Muito pequena. Porque os eventos, eles são muito grandes, os deslizamentos são enormes, o que se demanda também, às vezes libera um pequeno acesso. As pessoas, as empresas e o civil está muito preocupado também com seus problemas. Nós estamos vivendo um momento em que não tem a quem não foi impactado, né, Rafael? Então, a gente tem vizinhos, a gente tem amigos, a gente tem familiares, a gente tem pessoas que trabalham conosco, que perderam suas casas, que estão com a sua empresa por um fio, que tem muita coisa acontecendo nesse momento, né? Então, realmente, a ordem acaba vindo do governo, né? Uma pergunta também que a gente nesse momento, para nivelar também um pouquinho informações das pessoas, o Estado ele está com mais, ele chegou aí a uma ordem de grandeza de menos de 50% da sua produção, do seu PIB ativo. O que isso representa dizer? O quarto maior PIB do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, que produz em torno de 750 bilhões por ano, num PIB de 10 trilhões, que é o PIB do Brasil, representa dizer que uma grande potência do Brasil que alimenta o restante do Brasil, quer seja com produtos industriais, com produtos oriundos do agro ou do comércio, está com atividade econômica abaixo da metade da sua capacidade, né? E isso gera impactos econômicos gigantescos, né? Então, é muito importante que todos saibam que o Brasil nunca viveu isso e, de fato, o Rio Grande do Sul vive um estado pós-guerra. Para quem tem acompanhado, como de fato tu acompanhas aí possivelmente os teus alunos e os ouvintes aqui, os espectadores, a situação ela é absurdamente caótica, é uma calamidade como a gente jamais viu. Então, ou seja, não é só tudo que temos que recuperar. A gente tem que repensar. O impacto na produção, que está por menos da metade, né? Ou seja, não é só virar a página, continuar, vamos recuperar, não. É como vamos voltar a produzir também, né? Para vocês terem uma ideia, o estado do Rio Grande do Sul ele arrecada em torno de 60 bilhões, dos quais aproximadamente 46 é oriundo de ICMS. A expectativa de queda de ICMS na arrecadação do governo do estado para este ano está entre 7 e 12 bilhões. Se chegar a 12 bilhões, a gente está falando de 25% da arrecadação do estado, que já tem previsão de déficit orçamentário na lei orçamentária anual deste ano de 2,8 bi. Então, soma-se a isso mais potencialmente 12 bi, então a gente está falando de quase 15 bi de déficit. Isso arrebenta o Estado. Então, temos que pensar em alternativas inteligentes para conseguir ir para cima desses problemas imensos, né? Exato. Outra pergunta que a gente elencou aqui nesse nosso brainstorm, que achamos muito importante, na tua avaliação como engenheiro civil, como diretor de uma empresa que atua na linha de frente, nas obras, na reconstrução, a tua participação em todas essas entidades, quais as principais medidas que, no teu papel, né, tu elencaria como mais importante, mais urgente na área, né, da reconstrução junto com a ambiental, fazendo esse apelo ambiental? Porque nós que estamos na área ambiental, a gente se preocupa muito também. Será que vai ter material suficiente para reconstruir tudo isso que a gente sabe que tem que reconstruir? Né? Brita, agregados, vai ter material suficiente na produção, asfalto, as pontes, o ferro, tudo isso? A gente fica muito preocupado na questão ambiental. Bom, como eu falei antes, assim, o protagonista são os governos, e os governos demandam por algum tipo, eles são coordenados por algum tipo de lei em qualquer esfera. Então, os governos vão nos demandar via licitação ou processos de dispensa de licitação, quando aplicável. Os recursos que nós vamos ter à disposição, eles são os mais variados possíveis. Existe uma cadeia produtiva que está quebrada, né? Quebrada no sentido de houve uma ruptura, enfim, várias indústrias estão inoperantes e vão demorar muito tempo para voltar a operar. Né? Mão de obra saiu do Estado, tem mão de obra que saiu do Estado. Enfim, a situação é bastante complicada. O que nós vamos tomar como atitudes agora que o setor da construção vai fazer? As medidas imediatas,
elas são, basicamente, limpeza de rodovias para liberação, reconstrução de rodovias, se não na integralidade, mas de acessos que permitam a ligação a municípios que eventualmente ficaram isolados, né, ou municípios que têm mais de um acesso, mas recomposição de acessos estratégicos, porque às vezes tu tem municípios com duas saídas, por exemplo, mas uma leva para o sul e uma para o norte. Se ele sair só pelo sul, para ele chegar no norte, ele roda 50, 100 quilômetros a mais, pela configuração da malha rodoviária estadual. Então, essas recomposições são essenciais em um primeiro momento. Claro que são provisórias. Ah, Rafael, mas isso é um custo que depois vai ter um retrabalho em cima e vai se gastar mais? Sim, mas o tempo que as pessoas ganham e essa ligação novamente com a sociedade, ou essa economia nesse percurso de 100 quilômetros ao invés de 20 ou 30, como é o caso, por exemplo, da ponte de Santa Bárbara, que caiu e ainda não foi reconstruída lá na região de Bento, Dois Lajeados, ou a ponte de Nova Roma, que caiu ali, depois foi reconstruída pela comunidade, né? O tempo que se perde para fazer essa circunferência, isso é tudo custo. A gente chama de custo Brasil. Isso tudo implica em custo, no produto, em tudo. Então, a gente tem que buscar reconectar as pessoas físicas e jurídicas, permitindo a entrada e a saída de matéria-prima, a entrada e saída de produto acabado, né? O ir e vir das pessoas e o ir e vir dos serviços comuns e importantes. Segurança pública, saúde, segurança. O aproveitamento dos materiais ele é imperioso neste momento. Por quê? Nós temos várias rodovias que foram levadas por rios, naturalmente. Então, essas rodovias que foram levadas, em geral, elas são compostas por materiais bons. Se a gente tiver material bom à disposição, a gente vai tentar aproveitar esses materiais. Se a gente tiver um rio, e aí vem o primeiro grande ponto, né? A dragagem ou o desassoreamento, eles são processos condenados há muito tempo. O que se enxerga, né? E por muito tempo a FEPAM condenou essas soluções, e visões particulares de alguns técnicos. O Ministério Público, um tempo atrás, proibiu a dragagem em conjunto com a FEPAM do Lago Guaíba, que alguns dizem que já migrou de lago para rio novamente, enfim. A dragagem ela é uma atividade econômica, eu diria, em segundo plano, porque potencialmente os rios eles são estruturas que precisam de vazão, eles precisam ter fluidez para drenar as águas. Quanto mais nós assorearmos um rio, pior fica, mais a gente dificulta a condição de escoamento daquelas águas. E, em geral, esses assoreamentos vão se dando de forma desregular e vão começando a tornar o rio, ao invés de um curso retilíneo, um curso curvilíneo. E esse curso curvilíneo vai começando a fazer degradações de um lado, assoreamentos de outro, até que se formam meandros, enfim, e a gente perde a energia do rio, que é o principal. O rio tem a função de escoar as águas pluviais que vão cair nele, escoar as águas das chuvas, então eles precisam ter vazão, precisam ter uma condição jovial. Um rio jovial é um rio mais retilíneo, com grande vazão, com boa velocidade. Um rio senil é um rio muito curvilíneo. Então, esses materiais, esse processo de dragagem e desassoreamento, ele é muito importante, e nessa tragédia a FEPAM, de fato, correu na frente, já fez algumas medidas importantes para o setor, no sentido de liberação de jazidas, de alguns procedimentos ambientais necessários para a reconstrução do estado, mas o material que está nos rios, no leito dos rios, em geral, ele tem muita qualidade. São materiais de cunho arenoso, alguns deles, né, naturalmente, outros têm um fundo mais lodoso, com barro, aí, com outro tipo de solo, mas esses rios de cunho arenoso, como o Rio Caí, por exemplo, como o próprio Guaíba, eles têm que ter esse material aproveitado. Esse é um material que a gente já utiliza ele para dragar o rio e limpar, tornar o rio, permitir ao rio uma vazão maior, porque quanto mais ele vai assoreando, mais ele eleva a lâmina d'água dele. Então, um problema nosso, né, também é esse. Quanto mais eu assorear, e o Guaíba é um lago extremamente assoreado, já no histórico dele, ele é assoreado, né? Ele tem uma lâmina da água muito rasa. Exatamente. E a última batimetria que a Agência Nacional das Águas fez versa dos anos 70. Então, para ver como a gente tem muito pouca informação e muito pouca coisa. Então, a gente vai precisar usar iminentemente materiais oriundos de remoções, de dragagens ou de desassoreamentos
dos leitos dos rios, muita brita. Por que a brita vai ser importante nesse processo reconstrutivo? Porque a pedra, ela não requer um trabalho para umidade ótima tão grande quanto os tipos de solo. Então, a gente pegando pedra, a pedra tem uma exploração rápida, muito rápida, né? E de fato, a gente consegue produzir as obras mais rapidamente, obras robustas, e entregar mais rápido para a sociedade aqueles segmentos, estradas, encostas, deslizamentos. Então, as pedras, pessoal que reside aí na região, no Rio Grande do Sul, tem visto que várias obras estão sendo recompostas, cabeceiras de ponte, trechos rompidos com pedra. Em geral, pedra de todos os tipos, de tamanhos variados, rachão, britas menores, enfim, uma composição de pedras que depois vão levar uma camada de pavimento em cima. Isso é por questão de celeridade, porque a pedra tu trabalha inclusive em dia de chuva, né? Agora, uma areia, uma argila, então nem se fala, a gente não tem essa condição de trabalho. Então, os materiais, a gente enxerga o seguinte: essa flexibilização na questão das pedreiras é super importante e vai permitir uma aceleração na reconstrução do Estado. Não adianta trazer empresa se não tiver material, né? Outros insumos a gente pode importar. O aço, eventualmente, se a Gerdau, se a ArcelorMittal que abastece aqui tiverem com problemas, a gente pode trazer de outros estados. Mas esse tipo de material de reconstrução em terraplenagem, ele tem que ser daqui, e a dragagem dos rios é importante. Por isso, para recondicionar o leito do rio e permitir uma vazão maior, né, e para a gente poder ter um aproveitamento maior dos recursos naturais e reduzir o custo das obras. A questão do desassoreamento dos rios vai além, não só das cheias, porque a gente sabe, né, Rafael, tu já tinha apontado na nossa conversa, que essas últimas cheias históricas, que nós tivemos 3 aqui no Vale do Taquari, né, que foi setembro, novembro, e nós tivemos agora, final do mês, e até um pedaço do mês de maio, que atingiu todo o Rio Grande do Sul. Elas não teriam sido evitadas, nem mesmo se o nosso rio tivesse uma calha mais profunda, se ele tivesse desassoreado, se a gente tivesse com a nossa mata ciliar em dia, recuperada. Porque foi uma vazão imensa, absurda de água, né? Mas, porém, por outro lado, ela poderia ter tido um impacto um pouco menor. E cheias menores, essas que a gente tem, por exemplo, aqui no Vale do Taquari, a gente chama da enchente de São Miguel, que todo mês de setembro dá uma enchente aqui. Então, vai ali numa cota 22, 23, grande seria 24, né? A gente está falando aí 10 metros abaixo do que foi essa última. Essas cheias menores, a gente avalia que um programa de desassoreamento e de dragagem seria excelente, porque essas cheias sim teriam um impacto, né? O rio voltando a ter a calha dele, principalmente navegável. A questão da navegação, também pontuada por ti, ela, no ponto de vista ambiental, ela tem uma importância por ela ter uma questão ecológica, né? Ela é muito mais ecologicamente correta do que o transporte por terra, porque ela consome menos combustível fóssil, ela polui menos, ela leva um volume maior do que os caminhões, e a gente tem aí os nossos rios numa riqueza que atravessam todo o estado, que a gente vê um aproveitamento muito pequeno deles, justamente por causa dessa questão de desassoreamento. Agora, no momento, principalmente a gente voando de drone aqui no Vale, estamos fazendo diversos trabalhos aí nas áreas de deslizamento, as áreas de risco, e eu também tenho um rio que passa aqui na frente da minha casa, a gente tem uma vista do alto, a gente se assusta, porque são ilhas de cascalho no meio do rio. O rio simplesmente alargou a olho nu, nós não precisamos medir isso, ele está completamente diferente, o curso dele, a calha dele. Então, a gente está, assim, bem assustado, né, com o que a gente está conseguindo ver a olho nu. Quem dirá se nós conseguíssemos medir essa calha, conseguíssemos ter uma batimetria dela. Então, eu acredito que essa parte do desassoreamento, ela vai ser fundamental, né? Teria que ver, talvez, até uma forma de emergência, né, para atuar nisso aí. Se me permite falar sobre isso, então tem algumas questões que eu vou anotando aqui que tu ponderaste que são importantes. A questão da navegação, tá? O mundo se conecta por alguns meios, mas basicamente, né, a matéria-prima ou por meio aéreo ou por meio hidroviário. Então a navegação, ela de fato, o transporte de commodities passa pela navegação, né? E o Brasil tem vários portos, uma rede portuária grande, claro que não no nível de portos chineses, americanos, mas uma rede portuária grande, onde o maior porto que nós temos é o de Santos,
que tem hoje 65 piers de atracação, tá? Dos mais variados tipos. E o que acontece com a navegação? Como tu bem falaste, a gente tem que promover, permitir a navegação, quer seja ela turística, quer seja ela comercial, porque, de fato, a gente reduz muito o custo logístico. Então, hoje, o Brasil ele é muito carente de hidrovias funcionais, hidrovias que têm uma calha que permita a navegabilidade de embarcações com grande calado. O que é o calado? Calado é aquela parte que fica abaixo da lâmina d'água, né, do navio. Então, o navio ele afunda uma parte, essa parte que está abaixo da lâmina d'água é o calado. Então, hoje nós temos uma pequena malha hidroviária que permita calados de grande porte, de navios de 80 mil toneladas, 120 mil toneladas, navios de vários tipos, Capesize, Panamax, navios maiores, inclusive, os maiores navios do mundo transportam 400 mil toneladas. Então, isso é uma capacidade de carga gigantesca que a gente tiraria, para você ter uma ideia, uma carreta aí, uma carreta de 5 eixos, ela vai transportar algo como 35 toneladas, 40 toneladas, nós estamos falando de 400 mil toneladas. Sem comparação. Então, não dá nem para comparar, são 1000 vezes, são 10 mil vezes mais. Então, são 10 mil carretas sendo transportadas por navio, claro que esse é o navio de maior porte que a gente tem, os ULCCs. Então, o que acontece hoje? A gente precisa permitir a navegabilidade, a dragagem ela tem que ser responsável. Nós temos o caso do Vale do Taquari, que tem um leito um pouco mais rochoso, então a dragagem ela é um processo que a gente não consegue remover rocha com draga, só processo de derrocagem. Então seria um processo absurdamente caro, né? Fazer derrocagem ao longo do Taquari seria absurdamente caro. É uma possibilidade que se poderia estudar no valor, mas no futuro, mas o dinheiro é muito grande. Mas a gente pode sim avaliar condições alternativas para a calha. E um problema que nós temos hoje é as invasões de diques e zonas ribeirinhas. Por exemplo, em Porto Alegre tem vários diques que foram invadidos, tem casas sobre os diques e que prejudicaram, inclusive, os diques ali, as casas foram feitas em cima, o cara escavou uma fundaçãozinha, comeu um pouquinho do dique e tá tudo certo, mas essa cheia, né, essa enchente que foi absurda, maior da história do Rio Grande do Sul, mostrou que não tá tudo certo e agora essas pessoas estão com dificuldade. A gente quer recompor um dique, por exemplo, em Porto Alegre, né, o dique do Sarandi, da Brasília, e não consegue acessar porque não tem espaço para máquinas. E da mesma forma, nas zonas ribeirinhas aí da região do Arroio do Meio, na região do Vale do Taquari em geral, a gente tem muitas casas que estão localizadas em regiões que não deveriam ser habitáveis. E em geral, isso é um problema que o governo tem, porque como é que tu tira uma pessoa de lá? Né? Ela já está lá com a propriedade dela, tu indeniza? Quer dizer, quanto o governo precisaria pagar em indenizações para realocar essas pessoas para outras áreas? Então, a gente vai ter que rever vários conceitos de habitabilidade, né, onde podemos colocar as nossas habitações. A preservação dessas matas ciliares, nesse sentido, também é muito importante nessas zonas ribeirinhas, para redução de fluxo, aumento de permeabilidade do solo, N fatores que vão ajudar nessa contenção dos volumes, tá? Mas outras medidas terão que ser tomadas. Então, o vale, de fato, ele tem esse problema que falaste, da cheia de São Miguel, né, e que ele chove e vai subir o nível porque ele é um vale, ele tem uma pequena área de calha. Então, qualquer incremento de vazão, ele vai subir muito rapidamente, diferente do Guaíba, por exemplo, que tem uma área de uma bacia hidrográfica de 85 mil quilômetros quadrados. Então, o problema da dragagem ajuda muito em macrodrenagem urbana, porque os volumes são muito menores. Então, quando tu cria canais preferenciais, esses canais eles têm um escoamento maior por eles, e esses canais são formados para o processo de dragagem, então eles conseguem captar e dar mais velocidade para as águas que vão percorrer ele, um pouco mais de volume e de velocidade. Vazão é velocidade vezes área. A velocidade depende da inclinação, né, e a área depende da seção que tu está transportando. Então, a gente conseguindo conferir um bom processo de dragagem, a gente aumenta essa área da seção, vai conseguir ter uma boa inclinação, que a dragagem pode dar a inclinação necessária para esse rio, então a gente consegue ter uma vazão maior, escoam mais os arroios e córregos, e a gente consegue melhorar a drenagem urbana. Não é tanto o problema do vale, porque o vale é uma região alta, né, não tem problemas de jogar, exceto em épocas de cheia, né, de jogar água para o rio. Né, isso é tranquilo. Na região metropolitana já é um pouquinho mais diferente, tem que ter sistema de bombeamento, né, remover as águas através de pressão ou de condutos forçados. Mas é um problema que a gente vai enfrentar. E aí sim, no Guaíba, um processo de dragagem completo teria atenuado muito os impactos. Por quê? O Guaíba a gente teria que, de uma forma assim, superficial, uma análise superficial, baixar aí algo como 1 metro. Em 85 mil quilômetros quadrados é um volume de bilhões de metros cúbicos, é um volume gigantesco.
Então, reduzindo isso, a gente teria uma área maior de amortecimento das águas que vêm do Jacuí, do Caí, do Gravataí e dos Sinos, que são uma grande parte da contribuição do estado do Rio Grande do Sul que desce para cá. Então, essa bacia precisaria de um amortecimento maior. O canal de saída também é um pouco estrangulado. Tem que ser visitado o conceito do canal de saída, se aumenta, se vai, não faz, se faz barramento, qual a modalidade de fazer. Isso tem que fazer um EVTE, que é um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que vai delinear as melhores e as possíveis soluções para o caso. E também tem que ser estudado já nesse sentido, porque a Lagoa dos Patos também pode ser um represador, muito embora o canal de saída dela tenha muita velocidade. Há quem diga que os moles de Rio Grande, os moles estão represando porque na ponta eles fecham. Não. Isso foi feito um estudo por uma empresa dinamarquesa, que é a maior empresa do mundo de estudos hidrodinâmicos, né, na época da construção dos moles de Rio Grande, feito por um consórcio entre Odebrecht e Sultepa, e isso conferiu mais velocidade, lembrando que a vazão é velocidade vezes área. Então, a pequena diária foi compensada e muito pelo ganho de velocidade. Então, hoje, a depender de como estiver a vazão, nem navios conseguem entrar no canal e eles têm que esperar passar isso. Agora, recentemente, navios não entravam no canal porque a velocidade estava ultrapassando 20 km por hora, e isso é muito em termos de água. Então, mas tem que ser estudada na Lagoa dos Patos uma possível, e aí aqui o pessoal já vai arrepiar os cabelos, um possível outro canal de saída, que pode ser um sistema de barramento, com comportas, com casa de bomba, com sistema de moles, por debaixo da 101. Pode ser? Pode. Vai salinizar a lagoa? Se a gente estudar, não vai salinizar a lagoa. O objetivo é compor, não é concorrer com o meio ambiente, é compor, mas a gente tem que lembrar que o tamanho do prejuízo em vidas e em recursos materiais que a gente teve neste momento, a gente não pode mais pensar em ter. Talvez, e a gente espera que não, em algum momento a gente tenha que optar por uma solução que vá gerar algum tipo de dano ambiental o mais reduzido possível, que a gente vai buscar mitigar. E a gente espera que não precise, mas a gente vai ter que buscar soluções para que isso não aconteça mais. Tem que ser colocado na balança, né? E como tu comentaste, mitigar, buscar ideias, conhecimento, o que há disponível na ciência hoje para a gente tentar encontrar a melhor solução possível. Aqui no Vale do Taquari, a gente está com um problema imenso social, que as casas, que as pessoas estão acostumadas a cada ano, a cada 2 anos, que peguem cheias, peguem enchente de São Miguel, que é a famosa, às vezes dá uma fora de época, ali por janeiro, dezembro, né? Dependendo do mês mais chuvoso, nós tivemos uma em 2020. Nessa enchente, elas foram derrubadas, elas foram arrastadas. A gente tem o Passo de Estrela ali, que fica em Cruzeiro do Sul, né? Uma parte de Arroio do Meio, Colinas, uma parte de Lajeado, as casas, elas deixaram de existir. Então, aquelas pessoas que estavam acostumadas, né? Eu tenho aquela enchente, eu já sei como é que eu limpo as paredes, eu já sei como eu recupero. Dessa vez não tem mais o que fazer. E nós estamos com assentamentos em áreas particulares. O pessoal está com os ginásios lotados, né? Muitos problemas sociais no ginásio. A gente está aí com problemas de roubo, de furto, de abuso, de todos os gêneros e problemas muito sérios. E pessoas indo para barracos, montando com lona, né? Essas barracas nos trevos das cidades, aqui no Vale do Taquari. Então, realmente é um problema imenso social. A gente está com bastante medo do quanto isso vai virar, né? Criminalidade, que ainda não virou, mas que possa virar, porque muitas pessoas perderam seus empregos também, além das suas residências. E isso tudo está interligado, né? Achar soluções, a gente conseguir conscientizar e mexer na mentalidade também do poder público, o máximo que der, que é importante a gente buscar saídas para a construção de novas casas, além de toda a infraestrutura, né? Novos bairros. Eu li uma notícia ontem, eu acho, que Roca Salles irá realocar boa parte do centro da cidade. Porém, os projetos são muito bacanas, as ideias estão vindo, mas eu me pergunto, e o recurso? E o fazer acontecer, e a gestão disso tudo. Então, a gente vai ter que ter muita força de vontade, né, Rafael? Acho que é uma união aí do poder público com a iniciativa privada, ela vai ter que ser imensa, a gente vai ter que arregaçar as mangas aí e seguir em frente.
Uma consideração, né? Essa cheia, ela deve ter atingido a cota como algo como 34 e alguma coisa aí, né? 34,04 aqui. Então, são quase 4 metros a mais do que a cheia anterior e 3 metros e pouquinho a mais do que a cheia de 41, né? Então, a gente está falando de um volume, e quanto mais o rio sobe, mais aumenta a área. Então, os incrementos de vazão em grandes alturas, os incrementos de altura, para quando a gente vai subindo o nível, eles vão sendo realmente grandes incrementos de vazões. Então, a gente mostrou que essa cheia foi muito maior do que a de 41, né? E essa questão das casas, a gente vê ali, eu pego um exemplo da Avenida Beira-Rio, que liga Cruzeiro do Sul a Lajeado, ela foi varrida do mapa. Uma avenida linda, lindíssima, lindíssima, assim, projeto muito bacana, para quem transita ali na região, ela foi varrida do mapa, hoje nem árvore tem mais lá. Então, de fato, assim, tu falaste em custo, a gente tem uma previsão aí de que se o Rio Grande, que essa reconstrução, independentemente do tempo que ela demorar a valor presente, ela deve girar aí por baixo em torno de 200 bilhões, tá? Então, de novo, ela se torna uma conta impagável se ela for exclusivamente com recursos privados ou com recursos do Estado. Ela precisa do suporte do governo federal. E o privado não vai conseguir colocar essa montanha de dinheiro. Então, tem que ter recurso público em demasia, e nesse momento o federal é o caminho, o ente federativo, ele é aquele que deve ser cobrado, que deve comparecer, né? Então, isso, de fato, é um problema que a gente vai ter. E a questão que tu falaste social, o pessoal que trabalhou na recuperação lá em Nova Orleans, do Katrina, eles comentaram que realmente, assim, às vezes a gente acha que a gente está na pior fase da guerra. Hoje a gente está começando ela. A parte social, ela vai ser gigantesca, um estrago monumental. Porque tem muitas pessoas que não perderam o emprego, mas o empregador não tem como pagar o salário. Então, hoje fizemos reuniões com o BNDES e tem empresas desesperadas. De novo, o ramo de eventos aí, o setor da hospedagem, da alimentação, né? Hospedagem e shows, pessoal de eventos que ficou muito prejudicado na pandemia. De novo, vem novamente ter um novo evento que eles estão muito impactados no primeiro momento. Como é que eles pagam? Eles não têm mais. Porto Alegre, por exemplo, não tem gente frequentando hotel. Como é que tu mantém uma estrutura, uma folha de pagamento, né? Os restaurantes, né, que tudo fechou. Então, tem os funcionários para pagar e agora vão ter que recuperar freezer, armário, não sei o que e tal, mesa, né? Então, é muito complexo, é muito complicado. Vai precisar de muito financiamento de capital de giro, de compra de equipamentos, etc., para a gente poder reconstruir tudo isso para a pessoa física e para a pessoa jurídica. E para a pessoa jurídica também. O Miguel, um aluno nosso, fez uma pergunta bem interessante aqui, que nesse espaço curto de tempo, né, que a gente tem para recuperar tudo isso, né, organizar e priorizar todas essas questões, como fazer para não cometer os mesmos erros do passado? Porque provavelmente ele está falando aqui do nosso Vale do Taquari, né, que a gente vai lá, reconstrói, e essas 3 últimas, principalmente, foi uma destruição total, né? Aí a gente entra naquela questão que o Rafael comentou antes, da realocação, né? Tem situações que não vai ter como fugir, né? Que o plano diretor vai ter que ser severo, não permitir de novo, e novas construções em áreas alagáveis, subir essa cota, né? Já está sendo publicada aqui nas cidades do Vale, as novas cotas. E não vai ter outra saída, né, Rafael? Porque uma vez que a água chegou nessa cota, é muito possível que ela chegue novamente. A gente não sabe qual vai ser o ciclo da natureza nesses próximos... Eu diria assim, a gente tem um novo ciclo hidrológico que se estabeleceu. Então, a gente tem N estudos e levantamentos que mostram que o mar, ele já oscilou de cota várias vezes ao longo dos anos, e, na verdade, o que a gente está é num período de era interglacial, né? Então, o planeta já passou por várias eras glaciais, processos de resfriamento e de aquecimento. Nos processos de resfriamento, o mar desce, nos de aquecimento, o mar sobe, natural. Então, em torno de 6 mil anos atrás, o mar estava 2 metros acima da sua cota, e o nosso litoral, Arroio do Sal, não existia. Invadia até a área das lagoas, e as lagoas lá da frente, ali, o Guaíba, faziam conexão direto com o mar. Então, esses processos, eles são naturais. Hoje, a gente tem que revisitar o regime hidrológico, tá? Porque foram, de fato,
foram de 1899 a 1967, por 68 anos, nós tivemos 4 eventos climatológicos adversos que causaram algum tipo de preocupação em Porto Alegre. Por exemplo, pego a capital como referência. Nos últimos 7 meses, nós tivemos 3. Então, de fato, aquele regime hidrológico que a gente trabalhava como a maior chuva nos últimos 100 anos, que gera o dimensionamento das pontes, que a gente chama de período de recorrência ou período de retorno, ou para barragens, a vazão decamilenar, que nós chamamos, que é a maior nos últimos 10 mil anos, vai ter que ser revisitado, porque várias barragens, apesar de não terem rompidos, tiveram as suas resistências testadas. Lembrando que o vertedouro é dimensionado para suportar aquela vazão. O restante do corpo da barragem não. E normalmente onde rompe são nas ombreiras, que se romper, é bom que rompa por lá, né, para não levar a estrutura toda, mas, de qualquer forma, as barragens foram colocadas a teste. A 14 de julho, por exemplo, rompeu a ombreira, menos mal que foi ombreira, né, porque um rompimento integral de uma barragem é um desastre monumental, porque a energia da onda de cheia que ela gera, de impacto, é gigantesca. Então, a gente tem que revisitar esses conceitos, e agora a sociedade civil organizada, as entidades, as universidades, a gente tem que aprender algumas coisas com essa cheia. E a primeira delas é que a gente tem que rever os nossos parâmetros em relação à engenharia, tá? Especialmente hidrológica e hidráulica, né? Mas nos projetos como um todo. Rever os nossos parâmetros em relação à habitação, à permissibilidade em determinados locais, né? Então, a gente vai ter que adotar um rigor maior. E se esse rigor custar dinheiro, bom, ele custa dinheiro hoje, mas não custa vida amanhã. E a manutenção, ela vai ter que ser tratada como um investimento, e não mais como uma despesa. E isso é imperioso. Muita gente critica, foi lá o prefeito X, o Y, Z, que não fez, que não colocou, e que, assim, ao longo dos tempos, todos os órgãos da administração pública são relapsos em relação à manutenção. Basta a gente pegar uma polícia civil aí, a gente vai lá numa oficina e vê 10 veículos parados há 30 dias, porque não tem uma peça, um filtro, um pneu que furou, porque o processo, o rito, ele é difícil, porque às vezes não tem dinheiro, ou às vezes tem dinheiro, mas o procedimento, ali o cara comprou o óleo errado, então é mais 60 dias, é diferente do privado que comprou, manda de volta, pega, tal, faz, em 2, 3 dias tu levanta o equipamento. Então, a manutenção, ela vai ter que ser repensada como investimento, vamos ter que repensar todas as obras de proteção de cheias, de enchentes, né, da região metropolitana, e vamos ter que repensar o que é possível de se fazer para o vale. Barragens secas, tá? Barragens vazias no início dos rios são muito úteis. Barragens do tipo hidrelétrica não têm eficiência, porque elas trabalham sempre com carga d'água quase que máxima, trabalham a fio, então elas estão sempre produzindo, estão sempre cheias, mas as barragens secas de início, onde elas passam o ano inteiro secas, mas quando chove, elas vão carregando, enchendo, e enquanto isso o rio vai escoando. Elas retêm um volume de água que se somaria ao volume que já está no rio e elevaria o nível dele. Então, ela concede um tempo maior de escoamento para aqueles fluidos, né, para aquela água, e à medida que ela for enchendo, ela vai extravasando aquilo. Então, ela consegue reter muito, e isso gera um impacto extremamente positivo na questão de incremento de vazão, né, de não incremento de vazão, e seguramente isso diminui cheias. E tem a questão de opção de canais de irrigação, nós temos canais de navegabilidade, de irrigação, várias opções para estudar que têm que ser avaliadas, com estudos ambientais, com estudos técnicos, ver saídas, eventuais transposições de risco. O turismo, por que não? Como foi feito na Holanda, né? A questão dos canais, ela pode ser associada à questão do turismo, né? Pode. E é uma ótima alternativa para amortização, né? Desse volume todo de águas. Então, a gente tem exemplos aí, mundo afora, tem exemplos muito bons na Holanda dos canais, né? De amortização. Rafael, uma pergunta que a Amanda, a Vânia, o pessoal está fazendo aqui, quanto à questão dos resíduos. A gente observa aí a quantidade de entulhos, né? Tudo misturado, isso é ferragens, é lodo, é casco de carros, é borracha, é pneu, é um mar de resíduos misturados. E a gente sabe que a própria reconstrução das cidades também vai gerar um mar de resíduos. Nós acompanhamos aí as portarias, as normativas que a FEPAM emitiu de urgência, mas na prática,
Tu saberia nos dizer o que está acontecendo nas grandes obras agora que vocês estão tomando a frente? O que realmente, de fato, na prática está acontecendo? Porque a gente sabe que tem toda a questão da logística, as estradas trancadas, os acessos, o custo dessa destinação é ou não é da obra, como isso está ocorrendo. Essa é uma grande preocupação também do pessoal da área ambiental, né? Uma grande preocupação, porque a gente sabe que é um volume absurdo de resíduos. Eu gosto muito de trazer o exemplo da Alemanha. A Alemanha é o país que mais recicla no mundo. Ela é a número 1 na reciclagem, principalmente resíduos da construção civil. E ela tem esse título por causa da cultura que se criou após a Segunda Guerra, em que ela virou em destroços. Então, o país tinha que criar uma alternativa à força, né? Vem a questão da necessidade, a gente sabe que muitas coisas na vida do ser humano e na história, né, mundial acontecem na necessidade mesmo. Então, ela teve a necessidade de inventar o que fazer com esses resíduos e ela criou a cultura de reciclagem, de moer os entulhos e de reaproveitar isso nas obras. A gente sabe que no Brasil isso não é uma realidade, nem econômica, porque nós temos aí uma grande disponibilidade de jazidas, né? A gente tem material disponível, o nosso acesso não é tão difícil, né? Outro exemplo é a Holanda. A Holanda também não tem jazidas disponíveis, então, por ser um solo muito pantanoso, então eles também têm a necessidade de reciclar. Agora, talvez, a gente tenha que incorporar um pouco mais e o Rio Grande do Sul entre com essa questão da reciclagem de resíduos, porque a gente sabe que vai ser imenso, né? Já estão aparecendo aí áreas de terras cheias, com montanhas de resíduos, né? A gente anda pelas cidades aqui, principalmente do Vale, a gente observa isso. Tu saberia dizer, assim, como vocês estão vivenciando isso? O que está acontecendo na prática mesmo? Vamos lá. Tá, é excelente a pergunta e já antecipo, não existe uma resposta hoje pronta. O Brasil vai aprender. Em geral, tu citaste uma questão que a crise, a catástrofe, em geral, a crise não, nós não estamos em crise, estamos em catástrofe. A catástrofe nos faz repensar vários conceitos. Um dos conceitos que a gente tem que repensar é a questão do reaproveitamento de material, porque, por exemplo, Porto Alegre, até 2 dias atrás, já tinha retirado das ruas 14 mil toneladas de lixo. Então, assim, só Porto Alegre, ok, é a capital, é a maior cidade, mas... Então, esse material está sendo destinado a áreas de bota-espera, né? E desta área vão para áreas de destinação final. No momento da catástrofe, da emergência, não há que se falar, no momento instantâneo da ação de limpeza, não há que se falar em reciclagem, porque não existe tempo hábil para se pensar. Ou eu limpo de vez as ruas, né, e permito a população acessar suas casas, tiro materiais que podem causar doenças, que podem trazer, enfim, outros bichos para dentro de casa, etc. Eu tiro isso para permitir que o ciclo natural, né, da vida das pessoas comece a ser retomado, muito embora a gente saiba dos prejuízos materiais, humanos, que são os piores, né, que a catástrofe gerou. Mas, num segundo momento, sim, nós precisaremos com urgência pensar em métodos alternativos que já existem no mundo, alguns, mas, por exemplo, nós vamos ter que fazer alguma separação de alguns tipos de materiais para fazer incineração controlada e podemos, inclusive, pensar em pirólise, geração de energia através da queima de determinados materiais. Né? Temos que pensar o que fazer com os elementos metálicos. A gente nunca teve tanto carro que virou sucata ao mesmo tempo. Né? E muitas pessoas estão deixando os carros e vão acionar os seguros e como é que vai ficar isso? Então, a gente também vai ter que pensar num processo alternativo, se vai ser derretimento em alto forno, o que vai se fazer, se vai se aproveitar num processo de sucata para a própria construção civil, uma vez que a produção do aço utiliza a sucata, né, na sua configuração, além do ferro, do minério de ferro, né, sucata de diversos tipos, aí são composições que vão compor alguns tipos de aços, ou especiais, ou vergalhões e afins, mas isso vai ter que ser pensado, porque a gente vai ter um excesso de matéria-prima que nós não tínhamos antes. E essa matéria-prima gira muito em torno de madeira, né, o MDF, veículos, a parte de sofás, tecidos e outros, né, eletrodomésticos. Então, tudo isso a gente não pensou no passado. Nós não tínhamos... Imagina que nós temos aí 400 mil residências afetadas.
Nós temos 400 mil potenciais geladeiras que do dia para a noite vão sair dali e vão para algum local, né? Nós não temos estrutura preparada para isso, nem temos processo de reciclagem que permita receber tudo isso. Então, assim, agora há que se pensar muito e rapidamente em sistemáticas que nós vamos poder criar para aproveitamento destes materiais, ou em conversão de energia, ou em conversão de novas matérias-primas, que vão poder servir para construção, para adubagem, para várias atividades, para o uso do agro, por exemplo. Então, eventualmente, a gente pode ter produtos que vão ser utilizados como fertilizantes, em função de excesso de nitrogênio, fósforo ou potássio. Então, a gente precisa agora pensar nisso. Porque assim, vai passar a etapa da emergência, então o lixo vai estar lá. O lixo está lá, ele já está sendo colocado lá. E agora a gente precisa, o que fazer com isso? Porque esse volume virou gigantesco. Tá? De fato, o Brasil, nem o Rio Grande do Sul, tem um plano para isso ainda. Então, vai ser muita busca por tecnologias, buscar atrair empresas de fora com essa expertise, para que a gente consiga rapidamente começar a dar cabo, provocar grandes indústrias na questão do aproveitamento. Eu vi que alguém citou aqui a Gerdau, né? Daqui a pouco a Gerdau vai dizer, não, isso aqui eu recebo, se tu triar isso aqui lá, esse tipo de material eu posso receber aqui. Daqui a pouco pneus, que também, se são 30, 40 mil veículos, já são 160 mil pneus que vão ser jogados fora. Então, também a gente pode ter o aproveitamento de pneus, né, através da moagem e separação magnética, a gente pode utilizar na pavimentação asfáltica como incorporador das misturas asfálticas. Então, a gente tem N soluções que podem ser adotadas, mas a gente nunca viu em tamanha escala. Então, de fato, a gente vai ter que aprender muito com essa catástrofe e revisitar conceitos. E após as grandes catástrofes, é que os países mais fortes se reconstruíram. Vamos olhar a Alemanha, vamos olhar o Japão. Então, passaram por guerra. Esses países que passaram por guerra, de fato, conseguiram enxergar um pouco fora daquele horizonte que eles tinham e caminhar no sentido de uma reconstrução sustentável. E o sustentável, ele não quer dizer só eu vou deixar de atacar o meio ambiente, ou vou fazer... Não, o sustentável é no sentido de otimização de recursos, quer sejam eles naturais, quer sejam eles artificiais, que no fim das contas acabam tendo algum tipo de vinculação através da produção de algum meio material que vem da natureza, mas a gente precisa repensar isso, tá? A pavimentação, por exemplo, pode receber muitas tecnologias, muito reaproveitamento de materiais, né? Outros tipos de pavimentos. Fugir dessa catástrofe, né, Rafael? A Alemanha, ela é hoje um país ela é ponta na questão ambiental, né? Eles reciclam muito, eles têm muita tecnologia para reaproveitamento de resíduos, tratamento de efluentes. Na área ambiental, eles realmente estão à frente no mundo, né? Eles puxam essa frente. E como tu mesmo falaste, às vezes após uma catástrofe, após uma cena de crise intensa, né? Como a gente está vivendo, surgem crescimentos diferentes, né? Em diferentes áreas. Eu falo muito isso também, uso a Alemanha, uso o Japão como exemplo, mas aqui a gente tem uma vírgula, né? Que é que o inimigo volta, principalmente aqui no Vale do Taquari. Infelizmente, a gente não vai ter uma guerra e essa guerra vai acabar, né? E ainda mais se a gente estiver entrando aí num ciclo de novos episódios, como vem se prevendo, né? De um ciclo de chuvas intensas e disso se repetir com mais frequência, né? Então, a questão é pensar além da reconstrução, e sim numa readequação total, né? Os planos diretores que o pessoal às vezes associa exclusivamente, pode construir mais, outorga, não. Os planos diretores, eles direcionam a habitação, a formação de novos centros urbanos, eles podem estimular, né, a migração para determinadas áreas. Então, os planos diretores vão ter que ser revisitados nessas áreas com alguns tipos de direcionamentos, no sentido de que se leve a população para áreas distantes das áreas alagadiças, das áreas ribeirinhas e com potencial de alagamento, né, para que a gente consiga não ter perdas ou minimizar essas perdas. E gradualmente, claro que a gente não consegue tirar todos, mas os governos vão ter que levantar programas para remoção daquelas casas, remoção de áreas, nem que seja compulsoriamente.
né? Sim. Nem que tu tenha que indenizar e tirar o cara de lá, mas claro, isso novamente gera um custo, porque tu vai ter que ter alguém cuidando daquelas áreas periodicamente para que alguém não se instale lá novamente, que é o que acontece nas áreas de diques, áreas alagadiças, as pessoas vão lá e se instalam, independentemente do risco, porque é onde elas conseguem botar uma casa sem que ninguém incomode elas, né? Sem que elas tenham que pagar um terreno, um IPTU, então, de forma irregular, elas vão lá, montam sua casinha, e é um direito que elas têm da habitação, né? E o governo, em geral, tem que pensar nisso, né? Por isso que a gente diz que não é fácil tirar alguém, a hora que tu tira alguém de casa, tu tem que dar uma casa para essa pessoa. Sim. Então, a gente vai ter que ter um controle maior. Então, tudo isso aumenta a despesa pública. Então, vê que a gente está sempre numa balança de, vou aumentar o gasto, vou aumentar isso, vou aumentar aquilo. Mas obras de infraestrutura, como dragagem, etc., obras de recuperação, elas são investimentos que, de fato, retornam na razão de impostos, geração de empregos e movimento da cadeia produtiva. Então, elas são super importantes nesse processo também de reconstrução do Estado, espectro de geração de emprego. A gente movimenta mais de 100 cadeias produtivas. Então, é muita gente envolvida quando existe uma obra. E um assunto tão complexo, né, Rafael? Porque a gente está falando de medidas que não são simples, né? Mobilizar bilhões de reais para reconstruir nossas estradas, para talvez criar canais, porque eu tenho certeza que hoje, acho que foi a Vani, alguém aqui da turma comentou, como nós temos bons profissionais, a ciência está aí, né? Nós temos diversas soluções para adaptar de outras cidades que foram destruídas, de outros modelos, mas tudo isso exige gestão, recursos, um olhar completamente diferente do planejado, e mobilizar isso tudo não é fácil, né? Eu vi pautas assim, utilizar a verba da campanha eleitoral para reconstruir o Rio Grande do Sul. Excelente, né? Uma verba imensa, eu acho que foi próximo dos 5 bilhões de reais que eles têm, né, para a campanha eleitoral. Existem 2 projetos de lei, o fundão está em torno de 5 bilhões, grosso modo. Existem 2 projetos de lei que foram encaminhados, no sentido de que se use metade do fundo eleitoral e outro projeto de lei metade do fundo partidário, que são 2 coisas distintas. O fundo partidário, ele é proporcional bom, é o fundo que cada partido tem, né, e o fundo eleitoral proporcional ao número de assentos na Câmara dos Deputados. Então, esses fundos, claro que os partidos precisam de dinheiro para as campanhas e eles não vão topar, muito embora devessem, né, topar colocar todo o recurso lá, até porque o financiamento de empresas de campanhas políticas, ele ficou extinto já por força de lei, então as empresas não podem bancar, então são poucas pessoas físicas que podem colaborar com um candidato ou outro, e mesmo assim são campanhas muito modestas e sem muito alcance para expor os projetos, então eles precisam de recurso. Mas o que se buscou, projeto de 2 deputados, um gaúcho, o Bibo Nunes, e um paulista, foi que metade do fundo fosse doado para o Rio Grande do Sul, metade do fundo eleitoral e metade do fundo partidário, né? Esse projeto está na Câmara, não sei se vai ser aprovado, a gente acha que existe sempre uma moção, uma sensibilidade de todos, mas, de fato, muitos estão, a essa hora, com 35 graus fora de casa, estão há 3 meses sem ver chuva e, de fato, não percebem, não se sensibilizam com essa realidade, que ela é a mesma. Eu vou fazer uma analogia aqui que pode ser um pouco cruel, mas talvez seja a mesma sensibilidade. Quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, todo mundo falava. Hoje alguém fala? Difícil a gente ouvir no dia a dia, a Rússia ainda está atacando a Ucrânia está se defendendo, existe um risco militar, bélico enorme, de bombas atômicas, né? Existe. Então, a guerra na faixa de Gaza, então, assim, as pessoas, elas fazem aquele movimento inicial, e foi muito importante para o Rio Grande do Sul, mas também elas acabam olhando um pouco para o seu lado, e, infelizmente, isso pode prejudicar esse repasse de recursos que deveria acontecer. E a realidade vai ficar por aqui, né? Então, a gente mobilizar, fazer o nosso papel. Um projeto que eu gostaria muito de levar, a gente está estudando como tentar levar isso para os municípios, Rafael, é a questão das empresas, né, adotarem áreas de preservação permanente para recompor. Porque nós já tivemos aqui no Vale do Taquari um projeto que é a revitalização, né, das margens do rio, e acabou que ele não ganhou a força que deveria, né? Teve uma boa parte recuperada, mas ele não teve a efetividade como era que deveria ter. E agora, depois dessas enchentes, então, que foram catastróficas, né, a nossa mata ciliar está
completamente devastada, né? Muitos pontos estão zerados de mata ciliar. E a gente sabe que a cada chuva que dá, em pequenas pluviometrias, aquele barranco está lá, desmoronando, indo areia, indo argila, indo cascalho, tudo para dentro do rio, né? Não precisa ter uma grande enchente a cada chuva, sem ter a mata ciliar, porque eu tô falando em zero, né? Zero, a gente vê os barrancos assim completamente expostos mesmo. E a gente também sabe, trabalhando com isso, que muitos empresários, empreendedores precisam de áreas para compensar. E na lei, né, federal lá do nosso Código Florestal diz que tem que ser área por compensação. Então, às vezes, acaba averbando na matrícula lá uma área não tão nobre, né, para fazer a troca da supressão da vegetação. E talvez seria um momento de recuperar uma parte da mata ciliar maior do que a parte suprimida, né? Talvez até assim com um estudo maior, com alguma outra contenção, mas olhar para essa parte também, porque isso também nos preocupa muito, né, o pessoal da área ambiental, porque a gente não está falando só de novas enchentes, a gente está falando aí do dia a dia, das chuvas recorrentes que também, né, vão arrastando cada vez mais sedimento, cascalho, tudo para dentro do detalhe, rio. A mata ciliar, ela tem um tempo para formação e estabilização, né? Aí eu não vou entrar tanto na área ambiental, que o pessoal daqui a pouco vai me descer a lenha, né? Mas, de fato, assim, a gente sabe que existe um tempo para que haja uma recuperação efetiva e que essa mata se firme e se estabilize no solo. Então, não é assim, vamos plantar hoje e amanhã estaremos seguros. Então, a gente vai ter um tempo de amadurecimento dessa flora, né? Um tempo em que a gente não sabe se a gente vai estar sujeito ou não a um novo fenômeno, né, El Niño como esse, com chuvas absurdamente fortes, né, precipitações severas. Então, de fato, a gente precisa sim pensar em várias situações, a depender das áreas, criação de áreas verdes mais permeáveis, né, e que permitam também receber águas, né, áreas de contenção de águas dentro dos municípios, né. Aqui o pessoal está falando a criação de áreas verdes para microclimas, no centro das cidades, bem análogo aí ao que eu falei. A gente tem várias soluções. A questão é, o poder público vai precisar de muito investimento e vai precisar pensar diferente do que pensa, em vários conceitos. E eu não digo só em preservação ambiental, eu digo em relação ao meio ambiente. Aquilo que às vezes a gente entende que deveria ser preservado, talvez tenha que ser modificado. Não digo devastado, digo, tem que se pensar em uma solução que aquela preservação ela não é tão importante para a vida humana quanto eventuais preservações, por exemplo, de matas ciliares, que a gente acaba descuidando e acaba não dando toda atenção. Então, é uma composição, e de fato o ser humano ele agride o meio ambiente que ele vive, isso é notório, a gente agride e a gente altera este ambiente de diversas formas, muito embora o planeta sofra, independentemente da nossa ação, processos de resfriamento e aquecimento ao longo da sua história, já comprovados por várias literaturas. Então, esse processo, a nossa interação com o meio, ela agride? Sim, mas existe um processo de resfriamento e aquecimento que ele é histórico e a gente não vai mudar um processo de congelamento ou um processo de aquecimento através da atividade humana. Isso demandaria uma energia impensável. A gente vai para uma física nuclear, física quântica, que ela é transferida ao objeto aqui. Mas a gente precisa, sim, rever conceitos de engenharia, de meio ambiente, de habitação, né? Conceitos de manutenção, enfim, se a catástrofe nos permitir revisitar esses conceitos e a gente conseguir interagir melhor com o meio ambiente, urbanizar menos áreas que são importantes que não sejam urbanizadas e substituir essas áreas por outras onde o impacto não é tão severo, né? Pensar soluções de engenharia que possam proteger um pouco mais as comunidades, né? Por exemplo, a gente apresentou no governo do estado, através da Fiergs, um plano, um termo de referência de um plano que a gente chamou de segurança hídrica. O que é segurança hídrica? Ele não é um plano de prevenção contra enchentes, ele é um plano de prevenção contra enchentes e um plano de prevenção contra secas. Caso vocês não saibam, se avizinha, a partir de junho, julho, um novo fenômeno chamado Laninha e teremos uma estiagem. E toda essa água que nós acabamos de receber, não acumulamos e vai faltar. Então, a segurança hídrica é absorver essas águas, e aí os canais, as hidrovias criadas ao longo do estado seriam importantes,
bacias de amortecimento e de alagamento seriam importantes. É muito mais barato tu pagar a perda de uma safra, por exemplo, um exemplo qualquer, sem muito estudo técnico, de alguém que perca essa área por ter uma zona alagadiça, mas que tu remunere aquela safra na razão do que aquela pessoa teria direito, mas tu não tem o tamanho dos prejuízos que tu tens com relação à habitação. Então, são várias soluções que vão ter que ser... A gente vai ter que sair do nosso comum, do nosso cotidiano, em várias áreas, e isso é o que acho que fica de mensagem da catástrofe, fora a questão humana, né, que acho que todo mundo que está aqui, de alguma forma, tentou auxiliar alguém em resgate, e quem viu, como eu vivenciei, olhando resgates e vendo corpos boiando, e vendo carros e casas e tudo destruído, é uma dor muito grande, assim, é uma vontade de chorar, né, mas a gente tem que estar forte, porque o Estado precisa de muita força e energia positiva para que a gente possa reconstruir. É isso aí, a gente foi para 1 hora aí de conversa, viu só? Que bacana. Ótimo. Foi muito bom, o pessoal gostou bastante, Rafael. Muito obrigada por ter aceito aí esse nosso bate-papo. E se quiser fazer alguma consideração final, depois a gente vai deixar essa live gravada. Muita gente entrou em contato comigo hoje, que é véspera de feriado. Eu queria tanto assistir, vou estar viajando, vou estar numa janta, num compromisso. E daí depois a gente disponibiliza, né, para o pessoal que não conseguiu estar presente. Mas te agradecer demais e muito conhecimento, aprendemos muito. E como tu falaste, né, a gente tem que unir as forças ambiental com a reconstrução, com quem gera empregos, com quem gera progresso, com quem faz esse país acontecer. As soluções estão aí. Nós temos aí muita coisa publicada já, muita coisa científica que funciona. Unir as forças, né? Mobilizar para que os recursos venham para isso, para a gente ter acesso, para a gente conseguir reconstruir as nossas cidades da melhor forma, utilizando essas tecnologias. Eu concordo, e isso é dentro desse nosso penso, né? As universidades vão ser importantes, os empresários, as empresas, os grupos empresariais, as entidades patronais, sindicais e afins. Mas eu quero deixar um recado final, assim, sempre que eu participo de uma entrevista, e naturalmente que tenha esse espaço, né, como esse aqui tem, eu quero fazer um agradecimento especial, primeiro a Deus, né, que eu acho que quem acredita ou não, eu acho que ele está acima de tudo, e a gente tem que acreditar que existe um propósito, isso é uma opinião particular, e não faço nenhum tipo de comentário religioso aqui, no sentido de provocar alguém, não, cada um acredita naquilo que quiser e está tudo certo, mas agradecer muito a minha família, assim. Hoje eu estou aqui 20 horas, meu filho de 3 anos e meio está em casa, é o amor da minha vida, e eu abro mão de estar com ele para poder transmitir conhecimento, estar com a minha esposa, que é a Raquel, minha parceirona, de todas as horas, extremamente grato. A gente fez 6 anos de casamento agora há pouco e não conseguimos comemorar, porque foi dia 12 de maio. Então, eu acho que agradecer minha mãe, meu pai, assim, que me criaram e deram tudo, e me ensinaram a ser um bom ser humano. Acho que isso é o recado que a catástrofe mostrou, que os seres humanos, a gente não assume nesse momento uma posição de liderança, uma posição de referência, simplesmente pelo conhecimento, porque tem muita gente com vasto conhecimento que está atrás de um computador sem produzir nada para a sociedade nesse momento, ou até produzindo bobagem, como já vi várias aí, mas não vou entrar nesse mérito. Eu acho que quando a gente é humano e entende que tem algo a agregar, a gente coloca isso à disposição da sociedade, porque a gente está trabalhando por um bem maior, por um bem comum. Isso é algo bíblico, acreditemos ou não, né, algo que pelo menos nos diz a Bíblia. Então, a minha família é de absurda importância nesse processo. Eu saio 5 horas da manhã de casa, chego 8, 9, 10, 11, meia-noite, não tenho sábado, não tenho domingo, mas tenho suporte. Tá? Então, um agradecimento especial à minha esposa, ao meu filho pequenininho, que está me esperando em casa, e se Deus quiser eu chego lá antes dele dormir, mas eles são os meus motores propulsores para ajudar as pessoas. E nos primeiros dias que eu saí de casa, uma observação, um comentário agora, saindo um pouco desse assunto técnico, ele falou, papai, onde tu vai? Eu disse, papai vai trabalhar, filho. Não quero, papai. Aí a minha esposa olhou e disse, filho, papai está indo ajudar as pessoas. Deixa o papai trabalhar. E ele disse, tá bom, papai. Quando eu cheguei, ele tinha contado para os amiguinhos. Então isso já me enche de lágrimas aqui, porque eu acho que a gente tem que ter motivo para viver e para fazer essa geração
que vem aí ter motivos para acreditar. Então, a gente precisa trabalhar por uma reconstrução sustentável, por uma reconstrução humana, né? E sem condenar e criminalizar o empresariado. Isso é uma coisa que ficou muito ruim ao longo do tempo. O lucro, ele é feio, né? Quer dizer, todo emprego que a gente gera, todo imposto que vai para dentro do caixa dos governos vai através da atividade empresarial. E nós vamos ter muito trabalho para reconstruir, recompor essa atividade empresarial em todos os ramos. Então, que a gente tenha força, que a gente tenha energia e muito conhecimento, muito humanismo. E obrigado à presença de todos, pessoal. Espero que tenham gostado. Estou sempre à disposição para contribuir com conhecimento. E no meio da live me ligou o prefeito Sebastião Melo, meu amigo. Não parei para atender, tá? Mas de fato aqui, ó, vou ter que ligar para o primeiro nome ali, ó, Sebastião Melo. Vou ter que ligar para ele que a cidade está precisando de ajuda e a gente está incansavelmente também ajudando. Tá bem? Muito obrigado a todos. Parabéns, Rafael. Maravilhoso, tá? É muito bom sempre trabalhar com vocês, toda a tua equipe também, pessoal muito engajado, muito simples, muito humilde, muito humano, e muito linda a tua mensagem. Agradecemos muito. Obrigado, é de coração. Valeu. Marcaremos outras. Abração. Um abraço grande a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.